Fala galerinha, bem-vindos ao nosso canal. Essa aula de hoje será sobre diagramas de fase e vamos tratar um pouco também sobre as mudanças de fase, tá? Esse slide é do professor Marco Antônio, que eu peguei aqui no site SlideShare, para quem gosta de acompanhar também. Então vamos lá, vamos analisar a parte gráfica do que acontece nas mudanças de fase. Primeiro nós vamos colocar 3 pontos que serão bem importantes nesse estudo, que é o estudo da temperatura, pressão e o volume em um dado instante. Observe esse gráfico aí, ó. O trecho 1, onde tem essa curvinha laranja. Perceba que ela está entre o líquido e o sólido. Então esse ponto 1, ele indica que essa curva é a curva de fusão ou solidificação. Para quem não lembra, a fusão é quando uma substância está passando do estado sólido para o líquido, ou a solidificação, que é do líquido para o sólido, certo? O trecho 2 é a curva de vaporização ou condensação. A vaporização quando passa do líquido para o vapor e a condensação do vapor para o líquido, como por exemplo aquelas gotículas de água que quando você amanhece está nas plantinhas, é a condensação. E a curvinha 3, que é a curva de sublimação, ou a curva de ressublimação, é a curva que separa diretamente o estado do vapor para o sólido e do sólido para o vapor. Esse ponto T que você está vendo aí é o ponto triplo, que é o ponto em que as substâncias encontram os 3 estados em equilíbrio. E esse C logo abaixo da linha 2 é o ponto crítico. É onde a substância que antes era o vapor agora vai ser o gás. Então é o seguinte, você tem o vapor até certa determinada temperatura. Quando passa de uma determinada temperatura e de uma certa pressão, que nós vamos chamar de temperatura crítica e pressão crítica, é quando você vai ter a substância aí passando no caso, vapor para o gás. Observe na figura esses 2 gráficos. Em um nós temos o dióxido de carbono e no outro nós temos o diagrama de fase da água, o H2O. Perceba que existe uma diferença na inclinação em relação à curva 1, que é a curva de fusão. Na figura 1 e na figura 2, você observa que existe uma diferença na passagem do sólido para o líquido da primeira figura para a segunda. A curva B da primeira imagem e a curva B da segunda imagem, elas são diferentes. Uma é mais curvada para dentro, uma é côncava, a primeira é côncava e a outra é convexa para fora, certo? O que elas indicam? Indicam o seguinte, que se ela tiver o formato côncavo, tiver a barriguinha para dentro, ela vai estar indicando que a substância vai aumentar o volume durante a fusão. Ou seja, quando ela estiver aquecendo, quando ela estiver mudando o estado dela, ela vai dilatar e vai ganhar o volume. Mas isso não acontece para a água. Se você analisar a água, ela é bem diferente, tá? A água, quando começa a dilatar, quando ela passa para o processo de fusão, o que é que acontece com a água? Ela diminui o volume. Imagine aí uma pedrinha de gelo. Ao ser aquecida, o que é que acontece? Ela começa a derreter, ou seja, ela começa a se desestabilizar e perder o volume. Portanto, o gráfico vai ser um Y mais aberto, mais acentuado. Tá aí. O primeiro gráfico representa as substâncias puras, onde as substâncias dilatam durante a fusão. Então, tá aí um exemplo do CO2. E o gráfico 2 representa a contração, que é no caso a água. Não tem só água, mas um exemplo comum é a água. Então fica aí o gráfico 2. Tem um exemplo de um exercício. De cara esse gráfico você já sabe que ele está o quê? Dilatando ou contraindo? Isso, ele está dilatando, certo? Olha aí o gráfico, quando um dilata e quando um contrai. Então esse gráfico aqui da questão desse exercício resolvido, ele está dilatando, certo? Espero que tenham gostado da aula e pratiquem exercícios. Foquem nos gráficos.